No Natal, bêbada, ela confessou amor ao CEO milionário. Sóbrio, ele disse: "Eu também te amo." Mas o que ele fez depois provou que não era a bebida, era o destino. O salão do Hotel Copacabana Palace estava transformado em um cenário natalino deslumbrante. Luzes douradas pendiam do teto alto, enquanto arranjos de flores vermelhas e brancas decoravam as mesas redondas espalhadas pelo ambiente. Marina Santos ajustou o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião e respirou fundo, observando seus colegas da construtora Oliveira e Associados confraternizarem. Dezembro em São Paulo trazia aquele calor úmido característico, mesmo com o ar-condicionado funcionando a todo vapor no salão. Marina segurava uma taça de espumante, a terceira da noite, e sentia-se mais relaxada do que costumava estar em eventos da empresa. "Marina, você está linda hoje", comentou Júlia da área financeira, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Esse vestido ficou perfeito em você." "Obrigada, Ju. Você também está maravilhosa", respondeu Marina, genuinamente grata pelo elogio. Ela sempre se sentia um pouco deslocada nessas festividades corporativas, preferindo a tranquilidade de seu escritório com plantas e projetos arquitetônicos espalhados. Do outro lado do salão, Rafael Oliveira conversava com um grupo de investidores, seu terno preto impecável contrastando com os cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas. Aos 35 anos, ele comandava a empresa que seu pai havia fundado com mãos de ferro, mas Marina sempre notara algo diferente em seu olhar, quando ele pensava que ninguém estava observando, uma melancolia que contrastava com sua postura firme nos negócios. "O chefe está mais sério que o normal hoje", murmurou Júlia seguindo o olhar de Marina. "Dizem que está com problemas familiares." Marina fingiu não ter ouvido, mas seu coração deu um pequeno salto. Há 3 anos trabalhando na empresa, ela havia desenvolvido sentimentos que jamais ousara expressar. Rafael era não apenas seu chefe, mas pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Ele, herdeiro de uma fortuna. Ela, filha de um operário de Osasco que lutara para pagar sua faculdade de arquitetura. A música ambiente mudou para uma versão jazzística de Garota de Ipanema, e Marina sentiu o álcool fazer efeito. O salão parecia mais brilhante, as conversas mais envolventes. Ela observou Rafael se despedir educadamente do grupo de empresários e caminhar em direção à varanda, que dava vista para a praia de Copacabana. Sem pensar muito, Marina murmurou uma desculpa para Júlia e seguiu na mesma direção. O ar da noite era abafado, mas carregava o cheiro salgado do mar. Algumas pessoas conversavam em pequenos grupos na varanda, mas Rafael estava sozinho, apoiado no corrimão, observando as luzes da cidade. "Fugindo da própria festa?" perguntou Marina, aproximando-se com passos incertos. Rafael virou-se, e pela primeira vez em anos de convivência, Marina viu-o sorrir genuinamente. "Marina, você está diferente esta noite. É o vestido ou a bebida?" Ela riu, mais alta do que pretendia. "É você, mais livre", ele respondeu, estudando seu rosto com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Por alguns momentos ficaram em silêncio, observando as ondas quebrarem na areia iluminada pelos postes da praia. Marina sentia a presença dele como uma corrente elétrica, cada respiração parecendo amplificada pelo som do mar. "Rafael, começou ela, virando-se para encará-lo. A proximidade era inebriante, ou talvez fosse realmente o álcool. "Tem uma coisa que eu preciso te falar." Ele franziu as sobrancelhas preocupado. "Aconteceu alguma coisa? Com algum projeto?" Marina balançou a cabeça, reunindo coragem. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. "Eu te amo, Rafael. Eu sei que é loucura, eu sei que você é meu chefe, eu sei que somos de mundos diferentes, mas eu não aguento mais fingir que não sinto isso." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina sentiu o sangue fugir do rosto, a realidade do que acabara de fazer atingindo-a como uma onda gelada. "Mas..." Rafael ficou imóvel por longos segundos, o rosto indecifrável sob a luz amarelada da varanda. Marina sentiu o coração martelando no peito, arrependimento e pânico misturando-se com os efeitos do álcool. Ela estava prestes a se desculpar e fugir quando ele deu um passo à frente. "Marina", sua voz saiu rouca, quase um sussurro.
Você não imagina quantas noites eu passei pensando em ouvir essas palavras de você. Ela piscou confusa. O quê? Eu também te amo, disse ele, os olhos escuros fixos nos dela. Há meses eu luto contra isso, me convencendo de que seria errado, antiético, impossível. As palavras dele pareciam ecoar no ar quente da noite carioca. Marina sentiu as pernas bambas, não conseguindo processar completamente o que acabara de ouvir. Você... o quê? Sussurrou ela. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina havia observado centenas de vezes quando ele estava nervoso durante reuniões difíceis. Desde o primeiro dia que você apresentou o projeto do residencial em Moema, ele continuou, a voz ganhando firmeza. A paixão com que você falava sobre arquitetura sustentável, a forma como seus olhos brilhavam quando explicava cada detalhe. Eu me apaixonei pela sua inteligência primeiro, depois por tudo o que você é. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Aquilo não podia estar acontecendo. Por 3 anos ela havia se convencido de que ele mal notava sua presença, além das questões profissionais. Mas então por que você nunca... Porque eu sou seu chefe. Porque existe uma diferença hierárquica entre nós. Porque... Ele hesitou, olhando para o mar. Porque minha vida é complicada de formas que você não imagina. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer, Rafael deu outro passo à frente, ficando tão próximo que ela podia sentir o perfume dele misturado com a brisa marinha. Mas esta noite, ele murmurou, levantando a mão para tocar levemente o rosto dela. Esta noite você teve a coragem que eu não tive. O toque foi elétrico. Marina fechou os olhos, inclinando o rosto contra a palma quente da mão dele. Quando os abriu novamente, Rafael a observava com uma intensidade que fez todo o resto do mundo desaparecer. Rafael, eu... Shh! Ele sussurrou, aproximando o rosto do dela. Por favor, deixe eu ter esse momento. Só esse momento. Quando seus lábios se tocaram, Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O beijo foi suave primeiro, hesitante, depois mais intenso. 3 anos de sentimentos reprimidos se manifestando naquele encontro. Ela podia sentir o gosto do uísque nos lábios dele, misturado com algo que era puramente Rafael. As vozes e risadas da festa pareciam vir de muito longe. O mundo se resumia àquele momento, àquela varanda, ao calor do corpo dele próximo ao seu. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Rafael apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Marina, sussurrou ele, você não imagina como eu queria que as coisas fossem diferentes. Alguma coisa no tom da voz dele fez um arrepio de apreensão percorrer a espinha de Marina. O que você quer dizer? Antes que ele pudesse responder, a voz de Júlia ecoou atrás deles. Marina, você está aqui? O pessoal está... Ela parou abruptamente ao ver os dois juntos. A proximidade óbvia entre eles. Rafael imediatamente se afastou, recompondo a postura profissional que Marina conhecia tão bem. A transformação foi tão rápida que ela quase duvidou que o momento anterior tivesse realmente acontecido. Júlia, disse Rafael com voz controlada, estávamos apenas discutindo alguns detalhes do projeto para janeiro. Júlia olhou de um para o outro, claramente cética, mas apenas acenou. Claro. Marina, quando você quiser, podemos compartilhar o táxi de volta. Já estou indo, respondeu Marina, evitando olhar diretamente para Rafael. Marina. A voz dele a fez parar. Quando ela se virou, viu-o estender um cartão de visita. Meu número pessoal, liga amanhã, por favor. Precisamos conversar. Ela pegou o cartão com dedos trêmulos, guardando-o na pequena bolsa. Está bem. Enquanto seguia Júlia de volta ao salão, Marina sentia o olhar de Rafael em suas costas. Seu coração ainda batia descompassado, a mente tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele havia dito que a amava. Eles haviam se beijado. Mas alguma coisa na expressão dele, na forma como falara sobre sua vida complicada, deixara um gosto amargo misturado à doçura daquele momento. O táxi cortava as ruas de Copacabana em direção a São Paulo, quando Marina finalmente olhou para o cartão em suas mãos. No verso, Rafael havia escrito à mão: Você mudou tudo esta noite. R. Marina acordou com uma dor de cabeça latejante e a boca seca. A luz do sol de dezembro entrava pelas frestas da persiana de seu apartamento em Vila Madalena, e por um momento
Ela ficou desorientada, tentando lembrar por que se sentia tão ansiosa. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. A confissão, o beijo, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. Eu também te amo. Ela se sentou na cama, passando as mãos pelo cabelo desalinhado. O vestido azul marinho estava jogado numa cadeira e a pequena bolsa no criado mudo. Com o coração acelerado, Marina procurou o cartão que Rafael havia lhe dado. Lá estava ele, o papel elegante com a caligrafia masculina no verso. Você mudou tudo esta noite. R. O celular mostrava 10h30 da manhã de sábado. Marina levantou-se devagar, ainda sentindo os efeitos da bebida, e foi até a cozinha preparar um café forte. O apartamento de um quarto que dividia com a colega de faculdade, Carla, estava silencioso. Sua amiga havia viajado para visitar a família em Recife. Enquanto esperava o café passar, Marina observou pela janela o movimento típico de fim de semana na Vila Madalena. Jovens caminhavam pelas ruas arborizadas, alguns ainda com roupas da noite anterior, outros já vestidos para o calor do dia. A normalidade da cena contrastava com a reviravolta que sua vida havia tomado em poucas horas. O telefone tocou e Marina quase derrubou a xícara. Era sua mãe. Oi, mãe, atendeu, tentando soar normal. Filha, como foi a festa da empresa ontem? Você estava tão animada com aquele vestido novo. Marina fechou os olhos. Sua mãe, Dona Conceição, sempre demonstrava um interesse genuíno por cada detalhe da vida da filha. Orgulhosa de ver Marina trabalhando numa empresa de prestígio depois de tantos sacrifícios para pagar a faculdade. Foi interessante, mãe. Conheceu alguém? Você precisa sair mais, filha. Não pode viver só trabalhando. Se ela soubesse, pensou Marina ironicamente. Não, mãe. Só confraternização mesmo. Após desligar, Marina ficou observando o cartão de Rafael. Ela deveria ligar. O que exatamente ele queria conversar? E o que ele havia querido dizer sobre sua vida ser complicada? Às 14 horas, depois de tomar banho e trocar de roupa várias vezes, Marina finalmente discou o número. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguiria ouvir através do telefone. Marina! A voz de Rafael soou tensa, como se ele estivesse esperando a ligação há horas. Oi! Ela conseguiu responder. Você disse para eu ligar. Sim, podemos nos encontrar. Tem algumas coisas que preciso te explicar. O tom sério dele fez o estômago de Marina se contrair. Claro. Onde? Você conhece o Café Bistrô, na Vila Madalena? Fica perto do seu apartamento. Marina ficou surpresa que ele soubesse onde ela morava, mas então lembrou que os endereços dos funcionários constavam nos arquivos da empresa. Conheço sim. Que horas? Em 1 hora? Se for muito cedo para você... Não, está bom. Te vejo lá. Marina desligou e olhou para o reflexo no espelho. Optou por um vestido simples de algodão e sandálias baixas. Queria estar confortável para qualquer conversa que os aguardasse. O bistrô era um café aconchegante com mesinhas de madeira espalhadas sob guarda-sóis coloridos. Marina chegou alguns minutos adiantada e escolheu uma mesa no fundo, longe do movimento da rua. Pediu um café e ficou observando as pessoas passarem, tentando acalmar os nervos. Rafael apareceu pontualmente às 15 horas, vestindo uma camisa polo branca e jeans, uma versão mais casual do homem sempre impecavelmente trajado que ela conhecia do escritório. Mesmo assim, ele parecia carregar uma elegância natural que o destacava em qualquer ambiente. Obrigado por vir, disse ele sentando-se à sua frente. Rafael, sobre ontem à noite, se eu te deixei constrangido ou... Não, ele a interrompeu firmemente. Não se desculpe. Você foi corajosa, e eu fui covarde por não ter falado primeiro. O garçom veio anotar o pedido de Rafael. Café expresso sem açúcar. Marina notou que as mãos dele tremiam ligeiramente quando ele pousou os braços sobre a mesa. Marina, começou ele, olhando diretamente em seus olhos, eu preciso te contar algumas coisas antes que isso vá mais longe. Você merece saber em que está se metendo. Borisiu e Sakana. O barulho do café pareceu diminuir enquanto Marina aguardava, o coração apertado pela seriedade no tom de Rafael. Há 3 meses, ele começou, mexendo no açucareiro sem realmente ver.
Meu pai anunciou que eu vou me casar em março. Marina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Você vai se casar? É um casamento arranjado. Isabela Mendonça, filha do Alberto Mendonça, nosso maior investidor. Rafael levantou os olhos e Marina viu uma mistura de raiva e resignação neles. Meu pai está doente, Marina. Câncer no pâncreas. Os médicos dão 6 meses para ele, talvez menos. Rafael, Marina não sabia o que dizer. O choque das revelações a deixando sem palavras. A empresa está passando por dificuldades financeiras. O contrato do Shopping Eldorado que perdemos em outubro foi um golpe duro. Meu pai acredita que a união com a família Mendonça vai salvar tudo. Eles têm capital para investir e conexões que podemos usar. Rafael passou a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que Marina conhecia bem. Isabela é uma boa pessoa. Nós nos conhecemos desde criança, nossas famílias sempre foram próximas. Mas eu não amo ela, Marina, e ela sabe disso. Então por que você vai se casar? A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas nas mesas próximas olharem na direção deles. Porque se eu não fizer isso, 300 funcionários vão perder o emprego. Porque meu pai vai morrer, achando que fracassei em manter o legado da família. Porque... Ele pausou. Porque até ontem eu achava que era a única opção que eu tinha. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E agora? Agora eu sei que existe algo pelo que vale a pena lutar. Ele estendeu a mão por sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Você. O toque foi suave, mas enviou ondas de calor pelo braço de Marina. Rafael, eu não posso ser a razão para você destruir sua família, sua empresa. Você não está destruindo nada. Está me dando uma razão para tentar encontrar outra saída. Ele segurou a mão dela com mais firmeza. Marina, eu sei que estou pedindo muito. Sei que é egoísmo da minha parte colocar você nessa situação, mas você poderia me dar um tempo? Algumas semanas para eu tentar resolver isso? Marina olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. A dele era maior, com calos que ela nunca havia notado. Vestígios de quando ele trabalhava na construção civil durante as férias da faculdade. Algo que soubera por acaso numa conversa de elevador. O casamento é em março? Dia 15 de março, no Copacabana Palace, onde foi a festa ontem. 3 meses. Marina fez os cálculos mentalmente. E se você não conseguir encontrar uma solução? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido na rua movimentada da Vila Madalena. Então, eu vou ter que me casar com Isabela e fingir que esta conversa nunca aconteceu. A honestidade brutal da resposta foi como um soco no estômago de Marina. Pelo menos ele não estava fazendo falsas promessas. Rafael, ela disse, retirando a mão da dele, você está me pedindo para esperar enquanto você está noivo de outra pessoa. Para continuar trabalhando na empresa, vendo você todos os dias, sabendo que em março você pode se casar com ela. Eu sei que é muito... Marina se recostou na cadeira tentando processar tudo. Mas eu entendo por que você tem que tentar salvar a empresa. Entendo a pressão que você está sofrendo. Eles ficaram em silêncio enquanto o garçom recolhia as xícaras vazias. O sol da tarde estava mais forte e Marina sentiu o suor formar-se em sua testa. Se eu disser sim, ela finalmente falou, quais seriam as regras? Rafael a olhou com uma mistura de esperança e surpresa. Como assim? No escritório, continuamos como sempre. Você vai contar para Isabela sobre nós? E quanto aos preparativos do casamento, você vai participar normalmente? No escritório nada muda. Isabela, ela suspeita que existe outra pessoa, mas nunca perguntou diretamente. Quanto aos preparativos, ele hesitou. Seria injusto com ela se eu simplesmente desaparecesse, mas também seria injusto contigo se eu participasse ativamente. Marina assentiu lentamente. 3 meses, murmurou. 3 meses, confirmou ele. Ela o estudou por um momento. A mandíbula tensa, os olhos escuros cheios de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Este era um lado de Rafael que ela nunca havia visto. Não o CEO confiante, mas um homem lutando entre o dever e o desejo. Está bem, disse ela finalmente. 3 meses. O alívio que passou pelo rosto de Rafael foi quase palpável. Marina, eu prometo que vou fazer de tudo. Não prometa nada, ela o interrompeu. Apenas tente.
É tudo o que você pode fazer. Quando saíram do café, Rafael a acompanhou até a esquina, onde seus caminhos se separariam. Segunda-feira vai ser estranha, comentou Marina. Muito, concordou ele, com um meio sorriso. Mas nós conseguimos fingir por 3 anos que não sentíamos nada. Conseguimos fingir mais um pouco. O prédio da Oliveira em Associados, no centro de São Paulo, nunca havia parecido tão imponente para Marina. Ela chegou às 8 horas em ponto, como sempre, mas desta vez suas mãos tremiam ligeiramente enquanto passava o cartão no elevador que a levaria ao 12º andar. O fim de semana havia se arrastado numa mistura de ansiedade e antecipação. Marina havia passado horas repassando a conversa com Rafael, tentando entender completamente em que havia se metido. 3 meses para ele encontrar uma solução que permitisse cancelar um casamento que salvaria a empresa da família. Parecia impossível. As portas do elevador se abriram, revelando o ambiente familiar do escritório de arquitetura. Marina cumprimentou Júlia, que estava organizando plantas na recepção, e seguiu para sua mesa perto das janelas que davam vista para o vale do Anhangabaú. Bom dia, Marina. A voz alegre de Lucas, o estagiário de engenharia, a fez sobressaltar. Como foi o resto da festa? Vi que você saiu cedo. Estava cansada, respondeu ela, ligando o computador e tentando soar natural. E você? Ficou até tarde? Até as 2 da manhã. O Dr. Rafael também saiu cedo, aliás. Acho que não estava muito animado. Marina sentiu o sangue esquentar, mas manteve a expressão neutra. Deve ter sido um dia longo para ele também. Às 9h30, sua primeira reunião do dia estava marcada. Apresentação do projeto residencial de Moema para Rafael e mais 2 sócios da empresa. Marina organizou as plantas e renders no notebook, respirando fundo para se acalmar. A sala de reuniões tinha uma mesa oval de vidro e uma vista panorâmica da cidade. Rafael já estava lá quando ela chegou, conversando com Roberto Santana, o sócio mais antigo da empresa. Ele vestia um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e quando cumprimentou Marina com um formal bom dia, ela teve que fazer um esforço consciente para não se lembrar do beijo na varanda. Então, Marina, disse Roberto, acomodando-se na cadeira, ouvi maravilhas sobre sua proposta para o condomínio. Rafael não para de elogiar seu trabalho. Marina olhou rapidamente para Rafael, que mantinha uma expressão profissional impecável. Obrigada, Sr. Roberto. Acredito que conseguimos criar algo inovador dentro do orçamento. Durante a apresentação de 40 minutos, Marina se sentiu dividida entre a concentração necessária para explicar detalhes técnicos e a consciência constante da presença de Rafael. Várias vezes ela o pegou observando-a com uma intensidade que ia além do interesse profissional, mas ele sempre desviava o olhar quando ela retribuía. Excelente trabalho, como sempre, concluiu Rafael quando ela terminou. Roberto, o que acha? Impressionante, Marina, você superou as expectativas novamente. Roberto se levantou, consultando o relógio. Rafael, preciso correr para a reunião com os fornecedores. Vocês podem finalizar os detalhes da implementação? Quando Roberto saiu, fechando a porta atrás de si, o silêncio na sala ficou carregado de tensão. Marina continuou organizando os papéis, evitando olhar diretamente para Rafael. A apresentação foi perfeita, disse ele, sua voz mais baixa agora que estavam sozinhos. Obrigada. Marina finalmente ergueu os olhos. Como você está? Com toda a situação, Rafael se aproximou da janela, as mãos nos bolsos. Passei o fim de semana tentando pensar em alternativas. Conversei com o nosso contador, revisei todos os contratos. Ele pausou. Também conversei com Isabela. O coração de Marina acelerou. E? Disse a ela que preciso de mais tempo antes do casamento, que talvez devêssemos adiar. O que ela respondeu? Rafael voltou-se para encará-la, que já suspeitava de algo assim, e que o pai dela não vai aceitar um adiamento. Para eles, é agora ou nunca. Marina sentiu um peso no peito. Então preciso encontrar outra fonte de investimento antes de março, ou uma maneira de salvar a empresa sem o casamento. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Júlia apareceu. Desculpa interromper, Dr. Rafael, mas sua noiva está aqui. Disse que não estava conseguindo falar com o senhor no celular. Marina sentiu o sangue gelar. Rafael fechou os olhos brevemente, depois recompôs a expressão. Pode mandar ela entrar, Júlia. Obrigado. Nos momentos seguintes,
Marina viu Isabela Mendonça pela primeira vez pessoalmente. Ela era exatamente como aparecia nas fotos das revistas sociais. Loira, elegante, usando um vestido branco que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Seus olhos azuis varreram a sala, parando por um instante mais longo em Marina. Rafael, querido, disse Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisamos conversar sobre o menu do casamento. O buffet está esperando nossa confirmação. Claro, Isa. Rafael olhou para Marina. Marina, podemos continuar isso depois? Certamente, respondeu Marina, recolhendo seus materiais rapidamente. Com licença. Quando passou por Isabela na porta, a mulher a estudou com curiosidade. Você deve ser Marina Santos. Ouvi Rafael falar muito sobre seu talento. Obrigada. Marina conseguiu responder forçando um sorriso. Talvez possamos almoçar juntas um dia. Sempre gostei de conhecer as pessoas talentosas que trabalham com o meu noivo. O tom era educado, mas havia algo afiado por baixo das palavras. Marina assentiu e saiu da sala o mais rapidamente possível. Na quarta-feira seguinte, Marina recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Olá, Marina. Sou Isabela Mendonça. Consegui seu número com a Júlia. Que tal almoçarmos hoje? Tenho uma proposta interessante. Isabela. Marina leu a mensagem 3 vezes, o estômago se contraindo. Desde segunda-feira, ela havia evitado ao máximo ficar sozinha com Rafael, limitando suas interações ao estritamente profissional. Ver Isabela pessoalmente havia tornado tudo mais real e complicado. Ela digitou e apagou várias respostas antes de optar por um simples. Claro. Que horas e onde? A resposta veio rapidamente. 12h30 no Terraço Itália. Te espero lá. O Terraço Itália era um dos restaurantes mais caros de São Paulo com vista panorâmica da cidade. Marina olhou para seu armário limitado e optou por uma blusa preta social e uma saia que havia comprado em promoção. Não era exatamente o padrão dos lugares que Isabela frequentava, mas era o melhor que podia fazer. O restaurante no 41º andar do edifício Itália estava movimentado com o almoço executivo. Marina informou na recepção que tinha reserva em nome de Mendonça e foi conduzida a uma mesa próxima às janelas. Isabela já estava lá, elegante num conjunto cor-de-rosa que contrastava perfeitamente com seus cabelos loiros. Marina, que bom que você veio! Isabela se levantou para cumprimentá-la com beijos no rosto, como se fossem amigas antigas. Espero que não se importe que eu tenha escolhido o local. É um dos meus favoritos. Claro que não, mentiu Marina, sentando-se e tentando não calcular quanto custaria aquele almoço. Já pedi uma entrada de salmão para compartilharmos. Espero que goste de peixe. Marina assentiu, observando Isabela servir água com gás em taças de cristal. Havia algo estudado em cada movimento da mulher, como se ela estivesse representando um papel ensaiado. Então, disse Isabela, depois que o garçom anotou seus pedidos, Rafael fala muito de você. Diz que você é a arquiteta mais talentosa da empresa. É gentileza dele, respondeu Marina, tentando manter a voz neutra. Humilde também. Gosto disso. Isabela sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. Você sabe, Marina, eu e Rafael nos conhecemos há 15 anos. Nossas famílias sempre foram próximas. Crescemos juntos. Compartilhamos os mesmos amigos, os mesmos valores. Marina não sabia o que responder, então apenas assentiu. Claro que quando você conhece alguém há tanto tempo, às vezes a paixão fica, digamos, menos intensa. Isabela mexeu o vinho branco que havia pedido. Rafael tem sido um pouco distante ultimamente. Estressado com os negócios, imagino. O salmão chegou, mas Marina havia perdido completamente o apetite. Deve ser um período difícil para ele mesmo. Exato. E é por isso que estou aqui. Isabela se inclinou ligeiramente para a frente. Preciso da sua ajuda, Marina. Minha ajuda? Rafael confia em você profissionalmente. Talvez você possa ajudar a convencê-lo de que está tomando a decisão certa ao se casar comigo. Marina quase engasgou com a água. Desculpa? Ele está com dúvidas sobre o casamento. Sei que conversou com você sobre adiar a cerimônia. Os olhos de Isabela se estreitaram ligeiramente. O que é impossível, claro. Meu pai já investiu muito dinheiro na empresa e nossa união é fundamental para os negócios. Marina sentiu como se estivesse caminhando num campo minado.
Isabela, eu não acho que seja apropriado eu me envolver nas decisões pessoais do Dr. Rafael. Ah, mas você já está envolvida, não está? O tom de Isabela continuava educado, mas havia aço por baixo das palavras. Rafael sempre foi influenciado por pessoas em quem confia, e ultimamente você é uma das poucas pessoas que conseguem fazer ele mudar de opinião sobre projetos, cronogramas. Marina percebeu onde a conversa estava indo e sentiu o sangue esquentar. Isabela, se você está insinuando que... Não estou insinuando nada, interrompeu Isabela suavemente. Apenas observando que Rafael valoriza muito sua opinião. E seria uma pena se algo prejudicasse a carreira brilhante que você tem pela frente. O silêncio se estendeu entre elas, while o barulho do restaurante continuava ao redor. Marina olhou para a vista da cidade lá embaixo, tentando controlar a raiva que crescia em seu peito. É uma ameaça? Perguntou ela finalmente. É uma conversa entre mulheres inteligentes, respondeu Isabela com um sorriso frio. Você trabalhou muito para chegar onde está. Seria terrível se decisões impulsivas prejudicassem seu futuro. Marina colocou o guardanapo sobre a mesa e se levantou. Obrigada pelo almoço, Isabela, mas acho que não tenho nada a acrescentar a esta conversa. Marina, a voz de Isabela a fez parar. Pense no que eu disse. Rafael precisa de estabilidade agora, não de mais complicações. E você precisa do seu emprego. Marina saiu do restaurante com as pernas trêmulas e o coração disparado. No elevador, ela olhou para seu reflexo no espelho dourado e viu uma mulher que estava claramente fora de seu elemento. Isabela havia deixado a mensagem muito clara. Afaste-se de Rafael ou pague as consequências. Enquanto esperava o táxi na calçada da Avenida São Luís, Marina pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Precisamos conversar. É urgente. Rafael respondeu à mensagem de Marina em menos de 5 minutos. Saindo de uma reunião agora. Podemos nos encontrar no estacionamento em 10 minutos? Marina passou os 10 minutos caminhando de um lado para outro no subsolo do prédio, tentando organizar os pensamentos. A conversa com Isabela havia deixado claro que a situação era ainda mais complicada do que imaginara. Ela não era apenas uma mulher apaixonada, lutando por um homem comprometido. Estava enfrentando alguém disposta a usar poder e influência para proteger seus interesses. Rafael apareceu usando o terno que vestira na reunião, mas com a gravata afrouxada e uma expressão preocupada. O que aconteceu? Sua mensagem me deixou nervoso. Almocei com sua noiva hoje, disse Marina sem rodeios. O rosto de Rafael empalideceu. Isabela te procurou? Ela conseguiu meu número com a Júlia e me convidou para o Terraço Itália. Marina cruzou os braços, ainda sentindo a adrenalina da confrontação. Rafael, ela sabe. Sabe o quê? Sobre nós. Talvez não os detalhes, mas ela sabe que existe algo. E me ameaçou. Rafael passou a mão pelos cabelos, o gesto nervoso se intensificando. Como assim te ameaçou? Marina repetiu a conversa quase palavra por palavra, observando a expressão de Rafael se tornar cada vez mais sombria. Quando ela terminou, ele estava encostado no próprio carro, os punhos cerrados. Filho da puta, murmurou ele. Desculpa o palavrão, mas isso é típico da família Mendonça. Eles não fazem pedidos, fazem exigências disfarçadas de sugestões. Rafael, eu não posso perder meu emprego. É tudo que tenho. Minha mãe conta com minha ajuda para pagar as contas. Eu ainda tenho o financiamento do apartamento. Ei! Ele se aproximou tocando gentilmente o braço dela. Ninguém vai te demitir. Eu jamais permitiria isso. Mas e se não depender de você? E se o pai dela pressionar para me transferir ou encontrar uma desculpa para me desligar? Rafael ficou em silêncio por um momento, o peso da situação claramente afetando-o. Marina, eu nunca deveria ter te colocado nessa posição. Foi egoísmo meu. Não foi, disse ela firmemente. Eu escolhi isso com os olhos abertos, mas agora precisamos decidir o que fazer. O que você quer dizer? Marina respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que havia concluído durante a volta do restaurante. Talvez devêssemos parar por aqui, antes que as coisas saiam realmente do controle. A expressão de dor que passou pelo rosto de Rafael foi como uma punhalada no coração de Marina. É isso que você quer? Não, admitiu ela, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Mas às vezes, o que queremos,
e o que é sensato fazer são coisas diferentes. Rafael se aproximou mais, até ficar perto o suficiente para ela sentir o perfume dele. Marina, me dá mais 2 semanas, só 2 semanas. Para quê? Estou negociando com um grupo de investidores independentes, empresários que querem diversificar o portfólio entrando no setor imobiliário. Se eu conseguir fechar com eles, não preciso mais do dinheiro dos Mendonça. Marina balançou a cabeça. E se não conseguir? Então eu me caso com Isabela e você fica livre dessa situação toda. Rafael. 2 semanas, ele repetiu, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos. Por favor. O toque foi sua perdição. Marina fechou os olhos, inclinando-se ligeiramente contra a mão dele. Está bem. 2 semanas. Obrigado, sussurrou ele. Eles ficaram assim por alguns segundos, ignorando o barulho dos carros passando e o eco de passos no estacionamento. Então Rafael se afastou, recompondo a postura profissional. Vou conversar com Isabela sobre o almoço de hoje, disse ele. Deixar claro que não aceito intimidações contra meus funcionários. Rafael, não. Isso só vai piorar as coisas. Ela vai saber que eu contei para você. Então, o que você sugere? Marina pensou por um momento. Continue como se nada tivesse acontecido. Eu posso lidar com Isabela, mas se em 2 semanas você não conseguir resolver a situação financeira, eu vou me casar com ela, completou Rafael, a voz pesada. E nós vamos fingir que nada disso aconteceu. Eles subiram no elevador em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao andar do escritório, Rafael voltou ao modo CEO, cumprimentando outros funcionários e seguindo para sua sala. Marina voltou para sua mesa, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Júlia se aproximou por volta das 16 horas, com uma expressão curiosa. E aí? Como foi o almoço com a noiva do chefe? Marina levantou os olhos dos desenhos que fingia estudar. Como você soube? Ela mesma me contou quando pediu seu número. Disse que queria conhecer as pessoas talentosas da empresa. Júlia se sentou na beirada da mesa. Achou ela simpática? Muito educada, escolheu Marina cuidadosamente. Tenho uma colega que trabalhou com ela numa ONG. Diz que ela é charmosa na superfície, mas bastante calculista quando quer alguma coisa. Marina fingiu não estar interessada demais na informação, mas gravou cada palavra. Enfim, continuou Júlia, o casamento vai ser um evento e tanto. Março no Copacabana Palace, mais de 500 convidados. Vi a lista preliminar na mesa do Dr. Rafael hoje de manhã. O estômago de Marina se contraiu. Em menos de 3 meses, Rafael estaria casado se ela não conseguisse encontrar uma solução. E agora tinha Isabela de olho em cada movimento seu. Os próximos 10 dias passaram em uma rotina tensa. Marina chegava ao escritório mais cedo e saía mais tarde, tentando manter-se ocupada com projetos para não pensar na situação. Rafael estava constantemente em reuniões, algumas com os potenciais investidores, outras com fornecedores e clientes, tentando manter a empresa funcionando normalmente, enquanto buscava alternativas ao acordo com os Mendonça. Marina notou que Isabela começara a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Levar o almoço para Rafael, buscar documentos para o casamento ou simplesmente fazer uma surpresa para o noivo. Cada visita incluía um cumprimento educado, mas gelado, direcionado especificamente a Marina. Na quinta-feira da segunda semana, Marina estava trabalhando até tarde quando ouviu vozes vindos da sala de Rafael. Era quase 20 horas, e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Não é razoável, Isa. Estou fazendo o possível para... Rafael, querido, você está complicando algo que deveria ser simples. A voz de Isabela soava paciente, mas com uma borda de irritação. Meu pai já transferiu 2 milhões para a conta da empresa. Não é hora de ter dúvidas. Marina não deveria estar ouvindo, mas a porta do escritório de Rafael estava entreaberta e ela não conseguiu evitar capturar fragmentos da conversa enquanto organizava seus materiais. 2 milhões que vão virar 20 se conseguirmos os contratos que eles estão prometendo, respondeu Rafael. Mas e se não conseguirmos? E se a empresa continuar tendo prejuízo mesmo com o casamento? Então encontraremos outras soluções. Juntos. É para isso que serve um casamento, Rafael. Para enfrentar problemas em equipe. Marina ouviu passos se aproximando da porta
e rapidamente fingiu estar concentrada no computador. Isabela apareceu na soleira do escritório de Rafael, ajeitando a bolsa no ombro. Marina, ainda trabalhando? Que dedicação admirável! O sorriso era perfeito, mas os olhos eram frios como gelo. Rafael também trabalha demais ultimamente. Sorte que logo vamos ter uma lua de mel em Santorini para ele relaxar. Que bom para vocês, conseguiu responder Marina, mantendo a voz neutra. Aliás, continuou Isabela como se tivesse acabado de lembrar, preciso falar com você sobre o projeto do shopping em Alphaville. Meu pai está interessado em investir na expansão. Marina franziu as sobrancelhas. Não estou trabalhando em nenhum projeto de shopping em Alphaville. Ah, deve ser um projeto futuro, então. Rafael mencionou que você seria perfeita para liderar. Isabela inclinou a cabeça, estudando Marina. Claro que seria uma promoção significativa. E também significaria se mudar para o escritório que estamos abrindo lá. Mais longe do centro, mas com um salário muito melhor. A mensagem era clara. Aceite a transferência e o aumento. Ou enfrente as consequências. Marina sentiu a raiva familiar subindo, mas forçou um sorriso. Interessante. Vou aguardar mais detalhes. Ótimo! Bem, preciso ir. Jantar com os sogros. Isabela se virou para gritar em direção à sala de Rafael. Amor, não demore muito. Você sabe como minha mãe fica impaciente. Já estou indo, respondeu a voz de Rafael do escritório. Quando Isabela saiu, Marina ficou sozinha no andar quase vazio, o som dos próprios batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. Rafael apareceu alguns minutos depois, parecendo exausto. Você ouviu a conversa? Perguntou ele, notando a expressão dela. Parte dela. Rafael, ela está mentindo sobre o projeto em Alphaville para me transferir daqui. Eu sei. E não vou permitir. Ele se aproximou, baixando a voz. Marina, os investidores independentes estão interessados, mas querem uma garantia que eu não posso dar. Que tipo de garantia? Querem que eu use minha parte da empresa como garantia pessoal. Se os investimentos não derem certo, perco tudo. Não só a empresa, mas também minha casa, minhas economias, tudo. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Rafael, isso é muito arriscado. É a única opção que tenho que não envolve me casar com Isabela. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da decisão pairando entre eles. Marina olhou pela janela para as luzes da cidade, tentando processar o que Rafael estava considerando fazer. E se der errado? Perguntou ela suavemente. Então, perco tudo. A empresa, minha casa, minha estabilidade financeira, tudo. Rafael passou a mão pelos cabelos. Mas pelo menos não estarei casado com uma mulher que não amo, chantageando a mulher que eu amo. O coração de Marina acelerou ao ouvir as palavras, a mulher que eu amo. Mas a realidade da situação era assustadora. Rafael, você não pode apostar tudo em um relacionamento que mal começou. Isso é loucura. É loucura me casar por dinheiro quando estou apaixonado por outra pessoa, respondeu ele firmemente. Marina se aproximou dele, tocando seu braço. E se nós tentássemos de uma forma diferente? Como assim? E se eu aceitar a transferência para Alphaville temporariamente? Você se casa com Isabela, salva a empresa, e em 1 ou 2 anos, quando as coisas estiverem mais estáveis... Não. A voz de Rafael foi categórica. Não vou pedir para você esperar enquanto eu fico casado com outra mulher. Isso não é justo contigo. Mas, Marina, ou encontro uma forma de ficarmos juntos agora, ou aceito que não é para ser. Não existe meio termo. O telefone de Rafael tocou, interrompendo a conversa. Era Isabela, provavelmente perguntando por que ele estava atrasado para o jantar. Preciso ir, disse ele, desligando a chamada. Mas, Marina, amanhã vou dar uma resposta definitiva para os investidores. Seja qual for a decisão, você vai ser a primeira a saber. Ele parou na porta, olhando para trás. E, independente do que aconteça, quero que saiba que estes últimos dias foram os melhores da minha vida em muito tempo. Marina ficou sozinha no escritório escuro, observando as luzes dos carros lá embaixo, sabendo que no dia seguinte sua vida poderia mudar completamente. Marina chegou ao escritório na sexta-feira com uma mistura de expectativa e terror. Durante a noite mal conseguira dormir, imaginando todos os cenários possíveis para o dia que se aproximava. Rafael chegaria com uma resposta dos investidores,
e, independente do resultado, suas vidas tomariam rumos definitivos. O movimento no escritório parecia normal. Júlia organizando documentos, Lucas trabalhando em plantas no computador, outros arquitetos e engenheiros concentrados em seus projetos. Mas Marina sentia como se estivesse observando tudo de dentro de uma bolha, separada da normalidade por um segredo que estava prestes a explodir. Rafael chegou às 10 horas, vindo diretamente de uma reunião externa. Marina o viu passar pela recepção direto para sua sala, sem o cumprimento usual para a equipe. O estômago dela se contraiu. Aquilo não era um bom sinal. Às 11h30, seu telefone interno tocou. Marina, pode vir à minha sala, por favor? Traga as plantas do projeto Moema. A voz dele estava controlada, profissional, mas Marina percebeu uma tensão subjacente. Ela pegou os materiais com mãos ligeiramente trêmulas e bateu na porta do escritório. Entre e feche a porta, disse Rafael, sem levantar os olhos dos papéis na mesa. Marina fez como pedido e ficou em pé diante da mesa dele, aguardando. Rafael finalmente ergueu o olhar e ela viu cansaço e algo que parecia derrota em seus olhos. Os investidores disseram não, anunciou ele sem rodeios. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quê? Consideraram o risco alto demais. O setor imobiliário está instável. Nossa empresa teve prejuízos nos últimos 2 trimestres. Ele se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Basicamente, não confiam que conseguiríamos dar o retorno esperado. E agora? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Agora eu me caso com Isabela em março e tentamos salvar a empresa juntos. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Ela havia se preparado para essa possibilidade, mas ouvir a confirmação foi devastador. Rafael, Marina, eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Ele se levantou e caminhou até a janela. Eu realmente pensei que conseguiríamos encontrar uma saída. Eu sei que você tentou. Não é suficiente tentar quando está lidando com os sentimentos de outra pessoa. Rafael se virou para encará-la. Marina, eu preciso que você saiba que estes 2 meses foram os mais intensos da minha vida. Você me fez lembrar de como é estar realmente vivo, sentir algo verdadeiro. Marina mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas. Para mim também. Eu não quero que você aceite a transferência para Alphaville. Não quero que Isabela tenha essa vitória sobre você. Mas se ficar aqui, vou ter que te ver todos os dias sabendo que você está casado com ela. Não sei se consigo fazer isso. Rafael assentiu, entendendo. O que você quer fazer? Marina havia pensado sobre isso durante toda a noite insone. Tenho uma colega da faculdade que trabalha numa construtora em Belo Horizonte. Ela já me ofereceu uma vaga algumas vezes. Talvez seja a hora de aceitar. Você vai sair de São Paulo? Acho que preciso de um recomeço. Longe daqui, longe de... tudo isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e aceitação. Rafael voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Quanto tempo você precisa? 2 semanas para terminar os projetos em andamento e treinar alguém para me substituir. Marina, a voz dele saiu rouca, eu gostaria de poder fazer as coisas diferentes. Eu sei, mas às vezes a vida não nos dá as opções que queremos. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu abruptamente. Isabela entrou como se fosse dona do lugar, carregando uma sacola de uma loja cara. Rafael, querido, trouxe o almoço do seu restaurante favorito. Ela parou ao ver Marina. Oh, Marina, desculpe interromper. Espero que não seja nada importante. Na verdade, disse Marina, recompondo-se rapidamente, estava justamente saindo. Dr. Rafael, obrigada pelo feedback sobre o projeto. Marina, Rafael a chamou quando ela se dirigia para a porta. Pense bem antes de tomar qualquer decisão definitiva. Já pensei, respondeu ela sem se virar. Marina saiu da sala e praticamente correu para o banheiro, onde finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia conhecido o amor verdadeiro e o perdido no espaço de 2 meses. Agora, restava encontrar forças para reconstruir sua vida, longe de tudo que a fazia lembrar de Rafael. Quando voltou para sua mesa, havia uma mensagem da colega de Belo Horizonte. Mari, que coincidência! Justamente hoje surgiu uma vaga de coordenadora aqui. Salário ótimo, projeto interessante. Liga se tiver interesse. Marina olhou a mensagem e tomou uma decisão.
pegou o telefone e discou. 2 semanas depois, Marina estava empacotando seus pertences pessoais numa caixa de papelão. O escritório fervilhava com a atividade normal de uma sexta-feira, mas para ela era o último dia numa fase da vida que mudara tudo. Não acredito que você está mesmo indo embora, disse Júlia, sentada na beirada da mesa de Marina, com uma expressão melancólica. Não vai ser a mesma coisa sem você aqui. Belo Horizonte não é o fim do mundo. Vocês podem me visitar, respondeu Marina, tentando manter o tom animado mesmo com o aperto no peito. Mas por que tão de repente? Você parecia feliz aqui. Marina pausou, segurando uma pequena planta que mantinha em sua mesa. Como explicar que estava fugindo de um amor impossível? Às vezes precisamos de novos desafios, né? Lucas se aproximou carregando uma pequena torta. Consegui convencer o pessoal da cantina a fazer uma despedida surpresa. É de chocolate, seu favorito. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Vocês são incríveis. Vou sentir saudades de todo mundo. Durante a tarde, colegas foram se despedindo, desejando sorte na nova fase. Marina tentava gravar cada rosto, cada conversa, sabendo que aquelas pessoas haviam sido parte importante de sua jornada profissional. Rafael não apareceu o dia todo. Marina soube por Júlia que ele estava numa reunião externa com clientes importantes, provavelmente organizando os últimos detalhes antes do casamento, que aconteceria dali a um mês. Às 17h30, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Marina terminou de embalar seus últimos pertences. A mesa vazia parecia estranha, como se 3 anos de sua vida tivessem sido apagados em algumas horas. Ela estava prestes a sair quando ouviu passos atrás de si. Pensei que tivesse perdido sua despedida. Marina se virou e viu Rafael parado a alguns metros de distância. Ele usava o terno azul que ela sempre achara que o favorecia, mas havia algo diferente em sua postura, uma resignação que não estava lá antes. Achei que você estava em reunião, disse ela, tentando manter a voz neutra. Estava. Terminei mais cedo. Ele se aproximou lentamente. Marina, eu precisava falar com você antes de... Rafael, não torne isso mais difícil do que já é. Eu sei, mas tem uma coisa que preciso te dar. Ele estendeu um envelope pequeno e elegante. Marina hesitou antes de pegá-lo. O que é isso? Uma carta de recomendação. Mas não só isso. Rafael respirou fundo. Também coloquei você como arquiteta responsável pelo projeto do shopping que vamos construir em Belo Horizonte no ano que vem. Se quiser aceitar, claro. Marina olhou para ele confusa. Vocês vão construir em Belo Horizonte? É parte do acordo com os Mendonça. Eles têm terrenos lá e querem diversificar os investimentos. Rafael deu um meio sorriso triste. Pelo menos assim vou ter uma desculpa para ir até lá de vez em quando, para supervisionar o projeto, entende? O coração de Marina acelerou. Rafael, não estou pedindo nada, não estou criando expectativas, só não quero perder você completamente da minha vida. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Isabela ecoou do elevador. Rafael, está aí? Precisamos confirmar os detalhes do cardápio com o buffet. Rafael fechou os olhos brevemente, depois olhou para Marina uma última vez. Seja feliz, Marina. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Você também, sussurrou ela. Rafael se afastou quando Isabela apareceu, radiante num vestido branco que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Marina, hoje é seu último dia, não é? Que pena você ir embora justamente quando estamos expandindo. Isabela sorriu, mas havia uma satisfação clara em seus olhos. Enfim, boa sorte em Belo Horizonte. Obrigada, conseguiu responder Marina. Marina pegou sua caixa e se dirigiu ao elevador, sentindo o peso do olhar de Rafael em suas costas. Quando as portas se fecharam, ela finalmente permitiu que uma única lágrima rolasse por seu rosto. No táxi a caminho do apartamento, Marina abriu o envelope. Além da carta de recomendação, havia uma folha de papel com a caligrafia de Rafael. Marina, não sei se algum dia vamos nos encontrar novamente, mas quero que saiba que você mudou minha vida de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Você me mostrou o que é amar alguém verdadeiramente, e mesmo que não possamos ficar juntos, vou carregar isso comigo para sempre. O projeto em BH é real. Se você aceitar, vai ser uma chance de construir algo duradouro, mesmo que nós não possamos ser.
Obrigado por ter tido a coragem que eu não tive. Com todo o meu amor, Rafael PS. A vida é longa. Às vezes, o que parece um fim é apenas uma pausa. Marina dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na bolsa. Pela janela do táxi, São Paulo desfilava numa mistura de luzes e movimento. Dali a alguns dias, ela estaria em Belo Horizonte, começando uma nova vida. Mas pela primeira vez desde que tomara a decisão de partir, Marina sentiu uma pequena faísca de esperança. A vida era longa, como Rafael havia escrito, e às vezes, apenas às vezes, o amor encontra um caminho mesmo quando todas as portas parecem fechadas. 6 meses depois, Marina estava em seu novo escritório em Belo Horizonte, observando a vista das montanhas pela janela. A construtora Minas Arquitetura era menor que a Oliveira em Associados, mas tinha um ambiente mais familiar e projetos que a empolgavam genuinamente. Ela havia sido promovida a coordenadora de projetos sustentáveis e estava trabalhando na revitalização de um bairro histórico da cidade. Marina, chegou uma encomenda para você, disse Carla, a recepcionista, entrando na sala com uma caixa elegante. Marina franziu as sobrancelhas. Não estava esperando nada. A caixa era da Oliveira em Associados, e dentro havia uma maquete detalhada de um shopping center, acompanhada de uma carta oficial, oferecendo a ela a coordenação arquitetônica do projeto. Também havia um bilhete manuscrito. O convite ainda está de pé. O projeto é seu se quiser. R. Nos últimos meses, Marina havia se esforçado para não pensar em Rafael. Sabia pelo LinkedIn que ele havia se casado conforme o planejado, e as fotos nas redes sociais mostravam um evento luxuoso no Copacabana Palace. Ela evitara olhar as imagens por muito tempo, mas a curiosidade vencera. Rafael parecia elegante e composto, mas seus olhos não tinham o brilho que ela conhecia. Mas notícias? Perguntou André, seu colega de trabalho, notando sua expressão. Na verdade, uma proposta de trabalho, respondeu Marina, ainda processando. André se aproximou para ver a maquete. Impressionante. Quem fez o convite? Minha antiga empresa de São Paulo. Vai aceitar? Marina olhou novamente para a maquete. Era um projeto ambicioso, que incluía conceitos de sustentabilidade que ela sempre defendera. Seria uma oportunidade de colocar suas ideias em prática numa escala maior. Ainda não sei, admitiu. Naquela noite, Marina ligou para Júlia, que continuara na Oliveira em Associados. Mari, que saudades. Como está Belo Horizonte? Está bom, Ju. Diferente, mas bom. Marina se acomodou no sofá do apartamento que alugara na Savassi. Recebi uma proposta para coordenar um projeto aí. Você sabe alguma coisa sobre isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. O shopping em BH? Sei sim. O Dr. Rafael tem falado muito sobre encontrar o arquiteto certo para o projeto. Como ele está? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar. Honestamente, diferente. Mais sério, se é que isso é possível. O casamento foi lindo, mas... Júlia hesitou. Ele e a Isabela parecem mais parceiros de negócios que um casal apaixonado, sabe? Marina sentiu uma pontada no peito, mistura de dor e algo que preferia não nomear. A empresa está indo bem. Melhor que nunca, na verdade. Os investimentos dos Mendonça realmente salvaram a situação. Temos 3 projetos grandes em andamento e a expansão para Minas Gerais é parte da estratégia de crescimento. Depois de desligar, Marina ficou na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Belo Horizonte tinha seu próprio charme, mais tranquila que São Paulo, com um ritmo de vida que permitia pausas para respirar. Ela havia feito amizades no trabalho e até saído algumas vezes com André, que deixara claro seu interesse por algo além da amizade. Mas sempre havia um espaço vazio, uma sensação de que algo estava incompleto. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão. Ligou para o número oficial da Oliveira em Associados e pediu para falar com Rafael. Doutor Rafael, Marina Santos na linha. Marina. A voz dele carregava surpresa e algo mais. Você recebeu o material do projeto? Recebi. É impressionante. Ela respirou fundo. Aceito a proposta. Houve silêncio do outro lado. Tem certeza? Vai significar trabalharmos juntos novamente. Somos profissionais, Rafael. Podemos separar trabalho de questões pessoais. Claro, ele concordou,
mas havia uma nota diferente em sua voz. Preciso ir a Belo Horizonte na próxima semana para finalizar alguns detalhes do terreno. Podemos nos reunir para discutir o cronograma. Perfeitamente. Marina desligou com o coração acelerado. Veria Rafael novamente depois de 6 meses. Ele agora era um homem casado, e ela estava construindo uma nova vida. Seria apenas uma reunião de trabalho. Mas enquanto se preparava para a semana seguinte, Marina não conseguia ignorar a antecipação crescendo em seu peito. A reunião estava marcada para uma terça-feira de março, no hotel onde Rafael ficaria hospedado. Marina chegou ao lobby do Autumn Palace pontualmente às 14 horas, vestindo um blazer azul marinho e carregando uma pasta com suas ideias preliminares para o projeto. Ela o viu antes que ele anotasse. Rafael estava sentado numa poltrona próxima às grandes janelas, falando ao telefone. Usava uma camisa branca sem gravata e parecia mais relaxado do que ela se lembrava. Quando terminou a ligação e a viu, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Marina. Ele se levantou para cumprimentá-la. Você está ótima. Belo Horizonte te fez bem. Obrigada. Você também está bem. Era verdade. Rafael parecia descansado, embora ela percebesse linhas de cansaço ao redor de seus olhos, que não estavam lá antes. Vamos para a sala de reuniões que reservei? Eles se acomodaram numa sala pequena e silenciosa, no mezanino do hotel. Marina abriu sua pasta e começou a apresentar suas ideias para o shopping, focando em conceitos de sustentabilidade e integração com a paisagem local. Impressionante, comentou Rafael quando ela terminou. É exatamente a visão que eu tinha para o projeto, mas você conseguiu articular de uma forma que eu não conseguiria. Obrigada. Tenho trabalhado muito com arquitetura sustentável aqui em BH. A cidade tem uma mentalidade mais aberta para inovações ecológicas. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes técnicos, cronogramas e orçamentos. Era fácil trabalhar com Rafael. Ele sempre havia entendido sua linguagem profissional, e o tempo não mudara isso. Marina, disse ele quando terminaram a parte técnica. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou. Então assentiu. Você está feliz aqui? Estou, respondeu ela, e percebeu que era verdade. Diferente do que imaginei, mas sim, estou feliz. Fico contente em ouvir isso. Rafael mexeu com a caneta, evitando olhá-la diretamente. Você está vendo alguém? Marina sentiu o sangue esquentar. Rafael, desculpa, não deveria ter perguntado. Não, está tudo bem. Ela respirou fundo. Estou conhecendo pessoas, saindo. Nada sério ainda. Parou então perguntou. E você? Como está o casamento? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela da sala de reuniões. Isabela é uma boa esposa, disse finalmente. Inteligente, organizada, uma ótima anfitriã para eventos de negócios. A empresa nunca esteve melhor. Isso não respondeu minha pergunta. Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversa pessoal. Não respondeu mesmo. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não estava sendo dito. Marina sentiu a familiaridade perigosa daquele momento, a mesma tensão que sempre existira entre eles. Marina, Não. Ela o interrompeu gentilmente. Não vamos por esse caminho novamente, Rafael. Você fez sua escolha, eu fiz a minha. Somos pessoas adultas com vidas estabelecidas. Você está certa. Ele se recompôs, voltando ao modo profissional. Então, quando você pode começar oficialmente no projeto? Na próxima segunda-feira. Vou trabalhar remotamente daqui, com viagens periódicas a São Paulo conforme necessário. Perfeito. Rafael se levantou para ir embora, mas parou na porta. Marina, só quero que saiba, independente de tudo o que aconteceu entre nós, você é uma profissional extraordinária. Este projeto vai ser melhor porque está em suas mãos. Obrigada, Rafael. Isso significa muito. Depois que ele saiu, Marina ficou na sala de reuniões por alguns minutos, processando o encontro. Ver Rafael novamente havia sido menos doloroso do que imaginara, mas também confirmara algo que ela vinha suspeitando. Ainda havia sentimentos ali, de ambos os lados, mas a vida havia seguido em frente. Rafael estava casado, ela estava construindo uma carreira sólida em uma nova cidade. Talvez essa fosse a forma madura de lidar com um amor impossível, transformá-lo em respeito mútuo
e parceria profissional. 3 meses depois, Marina estava no canteiro de obras do shopping, supervisionando a instalação dos sistemas de energia solar, quando seu telefone tocou. Marina, é o Rafael, tenho uma notícia. Oi? O que aconteceu? Isabela está grávida. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Parabéns, conseguiu dizer. Vocês devem estar muito felizes. Estamos. Havia algo na voz dele. Alegria misturada com algo que ela não conseguia identificar. Queria que você soubesse por mim, antes que chegasse aos ouvidos de todo mundo. Obrigada por me contar. Marina? Sim. Obrigado por ter aceito este projeto. Por tudo. Quando desligou, Marina se sentou num banco improvisado no canteiro e olhou para o esqueleto do prédio que estava ajudando a criar. A vida continuava, seguindo caminhos que ninguém podia prever completamente. Rafael seria pai. Ela estava construindo algo duradouro e significativo. Talvez não fosse o final de conto de fadas que uma parte dela sempre sonhara, mas era um final honesto. 2 pessoas que se amaram aprendendo a encontrar felicidade e propósito em caminhos diferentes. 6 meses depois, o shopping foi inaugurado com grande sucesso. Marina estava entre os convidados especiais, sendo parabenizada pelo projeto sustentável e inovador. Rafael fez um discurso sobre a importância de investir em talentos locais e arquitetura responsável. Quando seus olhares se cruzaram pelo salão, houve um aceno respeitoso, um sorriso de reconhecimento mútuo. Eles haviam amado profundamente, perdido um ao outro, e encontrado uma forma de transformar aquela experiência em algo construtivo. No final da noite, enquanto Marina dirigia de volta para casa pelas ruas iluminadas de Belo Horizonte, ela sorriu pela primeira vez em meses, sem nenhuma sombra de tristeza. Às vezes, o amor verdadeiro não significa ficar junto. Às vezes, significa aprender a desejar genuinamente a felicidade da outra pessoa, mesmo quando essa felicidade não inclui você. E às vezes, isso é o mais próximo de um final feliz que a vida real pode oferecer.